Shalom! Ótimo dia para nós, Deus te abençoe. Hoje nós vamos fazer a leitura de Deuteronômio capítulo 20. Bora comigo? Caneta, marca-texto, Bíblia. Pega aí. Vamos iniciar. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Tá abafado, né, gente? Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Em todos os detalhes, em todo o tempo, o Senhor é presente, vivo, real. Obrigada, Deus, pela noite que tivemos. Obrigada pelo dia que começa. Obrigada pelo ar que respiramos. Obrigada pelo teu perdão. Obrigada pelas infinitas segundas chances. Obrigada pela tua graça que nos alcança. Obrigada pela tua misericórdia que é sobre nós. Obrigada porque a morte na cruz não foi em vão, Jesus. Obrigada, Deus, porque o plano de salvação perfeito nos alcança. Obrigada porque ter mandado Jesus para nos resgatar foi perfeito. Obrigada, Pai, por nos amar tanto. Nos entregamos a Ti por completo, como oferta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Deuteronômio capítulo 20 diz assim: leis de guerra. Ontem nós lemos sobre as cidades para os fugitivos, né? Os refugiados ali. E hoje nós vamos ler sobre leis de guerra. Moisés disse ao povo: quando vocês saírem para combater os inimigos e virem que eles têm mais soldados do que vocês e que têm muitos cavalos e carros de guerra, não fiquem com medo deles, pois o Senhor nosso Deus, que os livrou do Egito, está com vocês. Antes de começarem o combate, o sacerdote ficará na frente dos soldados e dirá: israelitas, escutem o que eu estou dizendo. Vocês estão aqui para lutar contra os inimigos. Não se assustem, não se apavorem, não fiquem com medo, pois o Senhor nosso Deus está com vocês para lutar ao seu lado e salvá-los do inimigo. Aleluia! Não se assustem, não se apavorem. Versículo 5. Depois disso, os oficiais dirão: se houver aqui um homem que acabou de construir a sua casa, mas não teve tempo de morar nela, então que volte para casa. Senão pode acontecer que ele morra na batalha e outro homem venha morar na casa. E se houver aqui um homem que plantou uma parreira, mas ainda não colheu as uvas, então que volte para casa. Senão pode acontecer que ele morra na batalha e outro homem colha as uvas. E se houver aqui um homem que já contratou o casamento, mas ainda não casou, então que volte para casa. Senão pode acontecer que ele morra na luta e outro homem case com a mulher. E os oficiais dirão também: se houver aqui um homem tímido e medroso, então que volte para casa. Senão pode acontecer que os outros soldados fiquem com medo também. E quando os oficiais acabarem de falar, serão escolhidos os chefes das tropas para comandarem os soldados. Antes de atacarem uma cidade, façam uma proposta de paz. Se os moradores da cidade aceitarem a proposta e se entregarem a vocês, então eles serão seus escravos e farão trabalhos forçados. Porém, se eles não se entregarem, mas começarem a lutar, então cerquem a cidade, e Deus a entregará nas mãos de vocês. Matem à espada todos os homens, mas fiquem com as mulheres, as crianças, os animais e todos os objetos de valor que encontrarem na cidade. O Senhor nosso Deus lhes dará o que era do inimigo, e vocês usarão tudo para o seu próprio bem. Façam isso com todas as cidades que ficam fora da terra onde vocês vão morar. Mas, quando conquistarem as cidades que ficam na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês,
matem todos os moradores. Conforme Deus mandou, acabem com todos estes povos, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Matem todos, para que eles não ensinem vocês a imitar as cerimônias nojentas que praticam quando adoram os seus deuses. Isso seria um pecado grave contra o Senhor nosso Deus. Pode acontecer que vocês fiquem cercando uma cidade muito tempo e que demorem a conquistá-la. Nesse caso, não derrubem as árvores frutíferas que houver ali. Comam dos frutos, mas não cortem as árvores. Será que elas são seus inimigos para que vocês as destruam? Mas podem derrubar as outras árvores, as que não são frutíferas, e usem os troncos no cerco da cidade até que seja conquistada. Pai, nós queremos agradecer por esta leitura, por este capítulo, por mais um dia na Tua presença, mais uma parte de um livro lido. O Senhor tem nos ensinado, Deus, com Deuteronômio, com este livro, como temos aprendido com Teu povo. Oh Deus, muito obrigada por este tempo, por esse privilégio, por este ensinamento, que possamos de fato guardar, gravar em nossa mente e em nosso coração. Só conhece as nossas limitações. Como seres humanos, Pai, muitas das vezes são tantas informações que não conseguimos trazer tudo à memória. Mas eu creio que pelo poder do Espírito Santo, o Senhor pode sim fazer com que traga à nossa mente aquilo que for necessário, oportuno, preciso, para que possamos lembrar. Isso é possível no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, faz em nós a Tua vontade, o Teu querer e nos ensina hoje, cada vez mais. Amém e amém. Glória a Deus. Capítulo 20 é o manual de guerra do reino. Esse capítulo é uma aula de seleção de elenco e inteligência emocional. Olha, Deus não quer quantidade, Ele quer foco e frequência alinhada. É o capítulo que ensina que o medo é contagioso e que a estratégia de preservação do futuro começa antes da primeira flecha ser lançada. Deuteronômio 20. Aprendizado para nós: a paz é a primeira opção, a vitória é a única conclusão. A proposta da paz, versículo 10. Quando te chegares a alguma cidade para combatê-la, anunciar-lhes-ás a paz. Deus não é ser... Ser de Deus não é ser briguento. O povo do extraordinário é diplomata. Primeiro oferecemos a paz, acordos, parcerias, soluções. Se o outro aceitar, ele vai se tornar um aliado. A guerra só acontece quando a paz é rejeitada. Olha, a guerra só acontece quando a paz é rejeitada. A diferença de território, versículo 15 ao 18. Para cidades distantes, a regra era uma. Para as cidades da herança, que era Canaã, a ordem era o extermínio dos povos pagãos. Existem coisas na vida com as quais podemos negociar e fazer parcerias, mas existem pecados de estimação ou hábitos antigos na nossa terra prometida que não aceitam negociação. Ou você os elimina, ou eles vão te ensinar a agir como eles. Isso é sério, hein? Com o que é sagrado na sua casa, na educação dos seus filhos, não se faz acordo com o erro. Fica para nós o ensinamento aqui. Não se faz acordo com o que é errado. Frase para nós no dia de hoje: Deus não precisa de um exército de gigantes. Ele precisa de um exército de corajosos que não olham para trás. Se o seu coração está dividido entre a promessa e o que você deixou no Egito, você é um risco para a sua própria vitória. Eita Deus!
Resolva suas pendências para poder guerrear com foco total. Resolva suas pendências. Palavra-chave para nós do capítulo 20 é foco. Capítulo 20, então, nos ensina que a qualidade do guerreiro é mais importante do que o número de soldados. Para que a gente possa alcançar o extraordinário, você precisa de pessoas e de pensamentos que não tenham medo e que saibam poupar a fonte da vida. Viu aquela parte onde fala, se você é um soldado que tem medo, então vai e volte, porque é capaz do seu medo ao contaminar os outros. O Senhor não quer pessoas no seu exército medrosas. Nós precisamos confiar quem é que vai à nossa frente. E precisamos eliminar de vez pensamentos que nos limitam, os pensamentos que nos paralisam. Saber que nós somos chamados por Deus, criados por Ele com capacidade, com entendimento, inteligência. E nós podemos sim ser vencedores, conquistar a nossa terra e vencer aonde o Senhor nos levanta. Em nome de Jesus. Para o extraordinário, você precisa de pessoas e de pensamentos que não tenham medo e que saibam poupar a fonte da vida. Você já teve que mandar alguém para casa ou encerrar uma parceria porque percebeu que o coração da pessoa não estava no projeto? Não estava alinhado com o seu? É doloroso, mas, como o capítulo 20 nos mostra, é o que garante a sobrevivência de todo o grupo. Uau, hein? Quanto ensinamento o capítulo 20. O que você achou? Comenta comigo aí. O que você achou de interessante nesse capítulo? E para nós hoje, um pedacinho do nosso maná. Maná porque a gente recebe um alimento diário. Capítulo 75 diz assim, de mãos levantadas. Nossos olhos não podem se desviar do direcionamento do Senhor para as nossas vidas. Aleluia. Êxodo 17, versículo 15. E a parte que eu quero compartilhar com vocês está assim. Não é fácil manter-se firme enquanto a insegurança está por toda parte. Mas há uma decisão direcionada para a sua vida. Você é aquele que está de mãos levantadas. Não baixe a guarda. Enquanto a batalha sendo travadas no vale, continue com as mãos erguidas. O segredo é não desistir, mesmo que o fardo pareça grande demais. Enquanto você estiver com as mãos erguidas em oração e intercessão, o Senhor guerreará por você. Nós estamos falando aqui, sabemos quem vai à nossa frente. Mãos erguidas, confiando plenamente em todo tempo. Quando nos mantemos firmes, estamos declarando em voz alta que a vitória não depende apenas da nossa força, mas da intervenção do Senhor, a nossa bandeira. Aleluia! Continue a lutar e a confiar, pois Ele é fiel para garantir a vitória que já está sendo preparada para você e aqueles por quem você intercede. Aleluia! Mãos erguidas, confiando de quem vai à nossa frente é fiel, poderoso, confiando que Ele está no controle. Sabendo que Ele é por nós, de que não estamos sozinhos. Vença os pensamentos contrários. Pare de colocar impedimentos, empecilhos. Pare de pôr medo e não acreditar na vitória que o Senhor tem para a sua vida. Reverta esses pensamentos. Comece a testificar com fé que o Senhor pode fazer. Creia mesmo antes de ver. Já comece a proclamar a tua vitória, a cantar o hino da vitória, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde. E amanhã estaremos juntos, se Deus quiser. Um ótimo dia. Fique com Deus. E até amanhã. Tchau.